Paz do Senhor a todos, os irmãos, tudo bem com vocês? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só um minuto, por gentileza. Olha eu aqui de novo. Então, amados, louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santo e tremendo é o Senhor, digno de toda honra, louvor, adoração, exaltação, magnitude, majestade. Aquele que era, que é, será eternamente em nossas vidas. Na vida de todo aquele que crê, que o confessa e o segue, e o adora, e confia nele, sabe que ele é galardoador daqueles que o buscam. Minha voz, como está diferente. Pois é, amados, eu fui dormir com o cabelo molhado, aí fiquei rouca, tossindo um pouquinho. Então, desconto aí, tá bom? Então, eu vou ler a passagem bíblica que está em João 3, a missão do Filho. Que Deus amou o mundo de tal maneira, está em João 3,16, né? Iniciando pelo versículo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lendo a passagem que está, o trecho que está em João 3, versículo 22. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Desculpa, gente. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Glória a Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro.
Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, existem algumas doutrinas que eles falam porque Deus, e não reconhece o Filho. E ele diz na sua escritura, né, na sua palavra, eu e o Pai somos um só. Mas a pessoa não pode dizer, eu creio em Deus e não crer no Filho dele. O Senhor diz que quem crê nele precisa crer no Filho. Porque ele enviou o Filho dele amado, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, senão ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a pessoa tenha aqui na terra, seja abençoado, tenha os livramentos de Deus, tanto para conosco como para a nossa família, e termos a certeza da salvação de nossas almas, é preciso, além da gratidão que nós temos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, reconhecer o seu Filho amado. Aquele que crê em Deus, mas não crê no Filho, não terá a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, está escrito em João 17:3, que conheçam a ti só, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Quer dizer, quem enviou o Senhor, e através dele, através o sacrifício que é a graça que ele nos concede, para a salvação da alma, da humanidade. Então, aquele que não confessar o Filho dele, essa pessoa não vai ser salva. Hoje eu estava na clínica e sempre aonde eu vou eu falo de Jesus. E eu conversando com a senhora, ela disse, e ela frisou isso, eu creio em Deus. Eu disse, se a senhora crê em Deus, a senhora deve crer no Filho de Deus, porque a senhora crê. Aí comecei, né, a puxar assunto. A senhora crê que ele deu o seu Filho amado? Aí eu falei desculpa, gente, eu falei de João 3,16. Aí eu disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E comecei a explicar a ela. Aí eu disse, a senhora crê em Deus, a senhora precisa crer no Filho dele, porque ele deu o Filho dele para salvar a humanidade. Aí falei de Gênesis 3, né? Que através do pecado do homem, todos foram feitos pecadores, né? Mas que através da graça, o Senhor criou o plano de salvação, através do Filho dele, o sacrifício de Jesus. Aí ela ficou dizendo, não, eu creio em Deus. Em Deus eu creio. Eu disse, então, a senhora crê no Filho? A senhora já assistiu algum filme? Ou a senhora chegou a congregar em alguma denominação e foi falado, mencionado do sacrifício, já ouviu falar do sacrifício do Filho de Jesus, de Deus, Jesus Cristo? Ela disse sim. Então, a senhora, para herdar a salvação, a senhora precisa confessar, não só crer no Pai, mas também no Filho, isso é bíblico. Aí evangelizei ela, sabe? Mas nós sabemos que isso é tudo bíblico, que muitos ouvirão a palavra do Senhor e darão ouvidos, sim. Crerão e confessarão. Embora alguns ouvem e podem ou não praticar, não é isso? Mas nós levamos as boas novas. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor então aonde? Aí agora quando chega no versículo, tem uma bebezinha chorando.
Quando chega aqui no João, gente, eu não vou conseguir falar hoje não, tá fogo, viu? Eu vou desistir, eu vou dar um pause, deixa eu melhorar. E essa bebezinha gritando. Eu ia ler no trecho que está em João, na passagem bíblica João 5:19, que fala da autoridade do Filho de Deus. Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Desculpa, gente. Beijo. Deus abençoe a todos. Depois eu faço.